Boa tarde a todos. Começamos a nossa tarde hoje com uma dica muito simples e muito fácil para que nós pais possamos potencializar e estimular uma das etapas muito importantes do desenvolvimento infantil, que é o sentar. E quando a gente diz, de orientações pontuais e simples, a gente sempre pensa em recursos que vocês possam ter na casa de vocês, possam ter no próprio ambiente em prol do desenvolvimento das nossas crianças, especialmente as crianças prematuras ou os bebês de risco que ficaram um tempo em um ambiente hospitalar, em uma UTI neonatal, longe de experiências típicas de um bebê a termo, como poder ficar no chão, ficar no colo, vivenciar diversas posições, ter relação com os brinquedos, com os objetos de casa. Então, quando a gente diz sobre a importância de potencializar o desenvolvimento, nós estamos dizendo para todos os bebês, justamente porque é no primeiro ano de vida que acontecem as maiores transformações em curto período de tempo. Basta verificar que um bebê de 1 mês é muito diferente de um bebê de 2, que é muito diferente de um bebê de 3, que é muito diferente de um bebê de 4. Mas, em se tratando de um bebê prematuro ou um bebê de risco, que ficou bastante tempo internado, essa potência, essa forma de potencializar o desenvolvimento a partir da nossa relação diária, nas nossas atividades que acontecem todos os dias, como no banho, como a Ana Luísa Andreotti falou pra gente muito bem naquele vídeo, ou no chão, como eu também pontuei algumas dicas importantes para o controle de cabeça, para brincar, para visualizar os objetos. Isso se torna extremamente importante na vida dessas crianças que ficaram tanto tempo no ambiente hospitalar. Então, hoje a dica, sabe o que é? Sabe aquela almofada de amamentação que muitas de nós compramos, para auxiliarmos no momento do aleitamento materno ou mandamos fazer com uma costureira, E que muitas vezes ela é colocada de lado, porque passou a necessidade do uso dessa almofada, e aí? O que eu vou fazer com essa almofada? Vamos guardar lá em cima do guarda-roupa? Não! Se a gente tá com uma criança, um bebezinho em casa, que tem por volta dos seus 5, 6 meses de idade, e ele tá começando, a mostrar que esse tronco, essa partezinha de trás, ó, achei uma outra bonequinha, ó. Ele tá começando a demonstrar que essa parte de trás aqui, que a gente chama de tronco, tá ficando mais firme, tá ficando mais durinho, e ele tá conseguindo se sentar, mas o que acontece? Em alguns momentos, Tereza, ele perde o equilíbrio e cai. E eu tenho muito medo dele se machucar, porque ele tá começando a se sentar, mas ainda não consegue ficar todo o tempo sentado. E ele perde o equilíbrio. É assim mesmo. O começo desse marco importante do desenvolvimento, que é o sentar, a criança ainda não tem todo o equilíbrio, para se manter todo o tempo nessa postura. E se ela perde o equilíbrio, como ela ainda não consegue usar essas mãozinhas para fazer uma reação de proteção e voltar ou retificar o corpo, ou seja, tá aqui, opa, deixa eu retificar, deixa eu arrumar e trazer ele para onde ele estava. Como ele ainda não aprendeu a fazer isso, ele precisa de mais experiências para aprender a fazer isso e mais maturidade desse cérebro que está em desenvolvimento, ele perde o equilíbrio mesmo. Então, nessa fase, a gente pode utilizar, essa almofadinha de amamentação justamente para dar essa proteção aqui no tronco e na lateral para que ele não perca esse equilíbrio e caia. Além disso, quando a gente dá esse entorno para essa criança, a gente também reduz o espaço que ela está, É um espaço mais, menorzinho, pequenininho. E isso gera também um aconchego, uma sensação de proteção, uma sensação de tô aqui, tem alguma coisa envolvendo o meu corpo,
Então, te dá dá para o bebê uma sensação de realmente de um conforto, muitas vezes esse conforto tátil que tá, ó, entre o corpinho dele, né? E um sentimento de proteção. Então, ele pode ficar bem aqui, né? Quando a gente reduz o espaço e a gente dá esse conforto tátil para ele. E aí, ele tá aqui sentadinho, bonitinho, ó. O que que a gente vai dar para ele aqui na frente? A gente vai dar para ele brinquedinhos, ó. Brinquedinhos para que ele já possa segurar, ele já tá numa fase que ele consegue segurar os brinquedos, uma mão com uma mão e outra, bater um contra o outro, colocar na boca, por isso que os brinquedos precisam ser bem higienizados, porque o bebê precisa levar para a boca para ele conhecer essa textura também do brinquedo. Jogar o brinquedo para frente, né? Soltar então o brinquedo, jogar o brinquedo. Ele vai ver que o brinquedo faz uma trajetória, percorre um espaço, ele vai observar tudo isso. Brinquedos macios, né? Com diferentes texturas, diferentes pesos. Isso é super importante, a criança passar um brinquedo de uma mão para outra, chocar um contra o outro. Tudo isso é super importante para que a gente possa favorecer experiências para esses braços e para essas mãos, para futuras habilidades importantes que dependam desses braços, dessas mãos e desses dedos fortalecidos, coordenados, que saibam fazer os diferentes movimentos que essa mão pode fazer. E aí, Tereza, ele já tá com o tronco muito melhor, então eu acho que eu vou tirar essa almofadinha de amamentação. Então, por volta, mais ou menos, algumas crianças já no seu 6º mês, outras crianças com 7, outras crianças um pouquinho mais na frente, dependendo do nível de prematuridade, e lembrando que a gente precisa corrigir sempre a idade dos prematuros. Quando ele começa a conseguir, ó, apoiar essas duas mãozinhas para não cair, né? Já consegue fazer essas reações de proteção. Ou às vezes, eu preciso de uma mãozinha para que eu ainda não perca o equilíbrio, e depois eu vou conseguir ficar sentado sem nenhuma mãozinha me dando essa reação de proteção, né? Quando eu tombar, ó, eu coloco uma mãozinha e volto pro meu lugar. E aí, o que é importante nessa fase, ó, que ele tá com mais equilíbrio, né? Usando essas mãozinhas para se proteger caso ele tombe, você vai colocar brinquedinhos, ó, na frente dele, ó. Na frente dele, mas não coladinho a ele. Um pouquinho mais distante, para que ele possa fazer o quê, ó? Que ele possa, de repente, pôr essa mãozinha aqui no chão e levar essa outra mãozinha na frente para pegar o brinquedo, ó. Então, tem um brinquedinho mais na frente, acho que vocês estão vendo, ó. De repente, eu vou com uma mãozinha aqui, ele vai pôr uma mãozinha aqui e vai levar a outra mão para pegar e ele vai voltar e vai ver o que é esse brinquedinho que ele pegou no chão. Então, todo esse movimento de vir para cá, fazer isto, né, é super importante para ele começar a se fortalecer esse corpinho para uma nova fase, para uma outra aquisição, que é o engatinhar, né? A gente vê que o desenvolvimento, eles são aquisições que eles vai progredindo, né? Então, eu preciso dessa cabecinha firme, esse tronco firme, para eu, de repente, depois, começar a engatinhar. É uma graduação de comportamentos que a criança vai adquirindo ao longo do 1º ano de vida. E, como a Ana disse, brinquedos, objetos caseiros, né? De casa. Então, passar uma mãozinha, segurar, é áspero. É diferente
de pegar este, por exemplo, né? E aí a gente vai gerando essas experiências e essas informações para a criança começar a ter uma consciência daquilo que faz parte da sua vida, de como o corpo dela pode interagir com esses objetos, como esses objetos podem interagir com este corpinho dela. Tá bom? A dica de hoje é essa, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo. Um beijo!